E aí, galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no nosso canal de economia. Hoje vamos falar sobre um tema super importante e interessante: a escola monetarista de economia e o seu impacto no pensamento econômico. Preparem-se para entender como o dinheiro pode influenciar tudo ao nosso redor. A escola monetarista de economia é uma abordagem que coloca o dinheiro no centro das atenções. Ela nos ensina que a quantidade de dinheiro que circula na economia pode afetar o crescimento e até mesmo a inflação. Para entender melhor, vamos conhecer um dos principais pensadores dessa escola, Milton Friedman, um cara que revolucionou a forma de pensar sobre o dinheiro e a economia. Milton Friedman defendia a ideia de que é importante manter a oferta de dinheiro estável para evitar problemas econômicos, como a inflação descontrolada. Ele acreditava que o governo deveria ter um papel limitado na economia e que o mercado é capaz de se autorregular. Os monetaristas criticam a intervenção excessiva do governo na economia, pois acreditam que isso pode causar distorções e até mesmo prejudicar o crescimento econômico. E olha só, as ideias dos monetaristas também têm impacto nas políticas econômicas adotadas por alguns países. Por exemplo, estabelecer metas para controlar a inflação é uma prática baseada nos princípios monetaristas. Mas é claro que existem debates e diferentes opiniões quando se trata de economia. Os monetaristas têm suas ideias, assim como outras escolas de pensamento econômico. No final das contas, entender a escola monetarista e suas contribuições é fundamental para ampliarmos nosso conhecimento sobre como o dinheiro influencia a economia e o mundo ao nosso redor. Então, pessoal, fiquem ligados. Vamos mergulhar de cabeça nesse tema e desvendar os segredos por trás da escola monetarista de economia. A Escola Monetarista de Economia, ou Escola de Chicago, surgiu em meados do século XX em resposta às teorias econômicas predominantes na época, como o keynesianismo. O contexto histórico inclui a Grande Depressão da década de 1930 e as mudanças políticas e econômicas que ocorreram após a Segunda Guerra Mundial. Milton Friedman é considerado o principal pensador e autor da escola monetarista. Ele defendeu a teoria de que a quantidade de dinheiro em circulação na economia é o principal determinante do nível geral de preços. Friedman argumentou que o controle rigoroso da oferta monetária pelo Banco Central era crucial para garantir a estabilidade econômica. A Escola de Chicago ganhou destaque nas décadas de 1960 e 1970, quando as políticas keynesianas pareciam ter perdido eficácia na estabilização econômica. Os monetaristas defendiam a adoção de políticas monetárias restritivas para combater a inflação, em contraste com as políticas fiscais expansionistas dos keynesianos. Em suma, a escola monetarista de economia, originada na Escola de Chicago, surgiu no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e da Grande Depressão. Seus principais pensadores, como Milton Friedman, criticaram o keynesianismo e defenderam o controle rigoroso da oferta monetária e a ênfase nos mercados livres como meio de promover a estabilidade e o crescimento econômico. O movimento monetarista surgiu em Chicago devido a diversos fatores. Em primeiro lugar, a Universidade de Chicago, onde a escola se originou, possuía um ambiente acadêmico propício ao debate de ideias econômicas. Professores influentes, como Frank Knight e Henry Simons, contribuíram para o desenvolvimento de uma abordagem crítica em relação ao keynesianismo e ao papel do governo na economia. Além disso, Chicago era uma cidade com um forte setor financeiro e bancário, o que permitiu que os estudiosos da escola monetarista estudassem de perto o sistema monetário e suas implicações na economia. A localização geográfica também facilitou o contato com instituições financeiras e empresariais, proporcionando um ambiente propício para a realização de pesquisas empíricas. Outro fator importante foi a liderança intelectual de Milton Friedman, que lecionava na Universidade de Chicago. Milton Friedman foi um proeminente economista monetarista e suas ideias influenciaram significativamente o pensamento econômico na época. Seu trabalho e sua presença na universidade ajudaram a estabelecer e fortalecer a reputação da Escola de Chicago como um centro de pensamento monetarista.
O movimento monetarista surgiu em Chicago devido ao ambiente acadêmico favorável, à presença de líderes intelectuais influentes, à proximidade com instituições financeiras e ao interesse no estudo do sistema monetário. Esses fatores combinados contribuíram para o desenvolvimento e a disseminação da escola monetarista de economia em Chicago. Os principais autores dessa escola de economia são Milton Friedman, Kara Brunner, Anna Schwartz, George Stigler e David Laidler. A escola monetarista de economia enfatiza o papel central da política monetária na estabilidade econômica. A escola monetarista argumenta que a quantidade de dinheiro em circulação é um fator crucial que influencia o nível geral de preços e a atividade econômica. Defende a adoção de regras claras e consistentes para a política monetária, como o crescimento estável da oferta monetária, para evitar flutuações e instabilidades na economia. Considera a inflação como um fenômeno monetário, resultado do crescimento excessivo da oferta de dinheiro. Defende que o controle rigoroso da oferta monetária é essencial para evitar altas taxas inflacionárias. A escola monetarista defende uma abordagem de menor intervenção estatal na economia, argumentando que mercados livres e competição são mais eficientes na alocação de recursos do que o planejamento centralizado. Os monetaristas criticam as políticas fiscais expansionistas do keynesianismo, defendendo a importância do controle monetário como instrumento para combater a inflação e promover a estabilidade econômica. A escola monetarista destaca a importância da oferta monetária, regras claras e consistentes, controle da inflação e papel limitado do governo na economia. Sua abordagem se diferencia das visões keynesianas e enfatiza o papel central da política monetária na estabilidade econômica. Milton Friedman foi um renomado economista e professor norte-americano, considerado um dos principais expoentes da escola monetarista de economia. Ele nasceu em 31 de julho de 1912 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e faleceu em 16 de novembro de 2006, em São Francisco, Califórnia. Milton Friedman teve uma carreira acadêmica notável. Ele se formou em economia na Universidade Rutgers e concluiu seu doutorado na Universidade de Colômbia em 1946. Em 1948, ingressou como professor na Universidade de Chicago, onde passou grande parte de sua carreira. Foi lá que ele desenvolveu suas ideias monetaristas e se tornou uma figura influente na escola de pensamento econômico conhecida como a Escola de Chicago. Durante sua vida, Milton Friedman publicou extensivamente sobre economia, política monetária, liberdade econômica e teoria monetarista. Sua obra mais conhecida é o livro Capitalismo e Liberdade de 1962, em que ele defende a liberdade individual e a importância do livre mercado. Milton Friedman foi um crítico ferrenho do keynesianismo e defendeu a ideia de que a política monetária e o controle da oferta de dinheiro eram fundamentais para a estabilidade econômica. Ele argumentava que a intervenção governamental na economia deveria ser mínima, promovendo a liberdade individual e a concorrência. Além de sua contribuição acadêmica, Milton Friedman também teve influência na política e na formulação de políticas públicas. Ele assessorou governos e líderes políticos em várias partes do mundo, promovendo políticas econômicas baseadas em princípios monetaristas. Milton Friedman deixou um legado duradouro como um dos economistas mais proeminentes do século XX. Sua abordagem monetarista e defesa do livre mercado continuam a influenciar o pensamento econômico e as políticas econômicas em todo o mundo. Conheça agora frases marcantes do economista estadunidense Milton Friedman. A inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário. Não existe almoço grátis. A única maneira que já foi descoberta de fazer muitas pessoas cooperarem voluntariamente é através do livre mercado. O fato central mais importante sobre o mercado livre é que nenhuma troca ocorre a menos que ambas as partes se beneficiem. A solução do governo para um problema geralmente é tão ruim quanto o problema em si. Um dos grandes erros é julgar políticas e programas por suas intenções em vez de seus resultados.
Acredito que a solução do governo para um problema geralmente é tão ruim quanto o problema e muitas vezes piora ainda mais a situação. O problema da organização social é como estabelecer um arranjo no qual a ganância cause o menor dano possível. O capitalismo é esse tipo de sistema. O poder de fazer o bem é também o poder de fazer o mal. De forma muito mais fundamental, a economia não pode ser separada da política. A Grande Depressão, assim como a maioria dos outros períodos de desemprego severo, foi causada pela má administração governamental e não por qualquer instabilidade inerente à economia privada. A sociedade que coloca a igualdade antes da liberdade acabará sem nenhuma das duas. A sociedade que coloca a liberdade antes da igualdade terá uma grande medida de ambas. O fato central mais importante sobre o mercado livre é que nenhuma troca ocorre a menos que ambas as partes se beneficiem. Por trás da maioria dos argumentos contra o livre mercado está a falta de crença na própria liberdade. A responsabilidade social dos negócios é aumentar seus lucros. Para finalizarmos esse vídeo, a Escola de Chicago de Economia, ou Escola Monetarista de Economia, por meio de suas ideias monetaristas e defesa do livre mercado, deixou um legado duradouro, impactando o pensamento econômico e influenciando políticas em busca de estabilidade e liberdade individual.